Olá, meu irmão, minha irmã, hoje é dia 17 de março. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da Palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Agradecemos, Senhor, por mais um dia, mais uma semana que estamos dando início. Colocamos nosso coração na presença do Senhor. Tudo aquilo que nós trazemos dentro dele, entregamos ao Senhor com confiança e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia, abençoando a nossa semana, que hoje nós estamos dando início. O Evangelho hoje de São Lucas, que a igreja nos apresenta nessa liturgia, nesse tempo de Quaresma que nós estamos aí fazendo essa caminhada, e a igreja, ela insiste na necessidade de perdoarmos, a necessidade do amor e da misericórdia. Os santos, eles dizem que a maior virtude de Deus é a misericórdia. A misericórdia de Deus. A misericórdia é o amor, porque Deus é amor. Como São João vai dizer lá no Evangelho, Deus é caridade, Deus é amor. Esse é o atributo principal de Deus, é a misericórdia e o amor. E o que esse evangelho hoje vai nos falar? Jesus, ele diz que devemos ser misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Como Deus é misericordioso. Jesus, ele é o modelo para nós. Ele é misericórdia. Como diz os santos, quando a gente é misericordioso para com o irmão, a gente se torna semelhante a Deus. Olha que lindo, se torna semelhante a Deus. E Deus também, ele nos chama a viver a santidade. Como São Paulo vai dizer lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, ele vai dizer assim: Deus nos predestinou para nós se tornar como a imagem do seu Filho. Quer dizer, como a imagem de Deus. Como Deus é misericórdia. E se nós formos também misericordiosos, nós se tornar semelhante a Deus. Como Deus perdoa, assim também. Quando nós perdoamos, nós tornamos semelhante a Deus. Olha que isso é lindo. Quando nós perdoamos, nós se tornamos semelhante a Deus. E é esse o caminho da perfeição. E Jesus, ele vai continuar dizendo no Evangelho, não julgueis para não ser julgado. Não condeneis para não ser condenado. Perdoais e sereis perdoados. E olha que aqui tem uma coisa muito importante, que nós precisamos colocar muita atenção. Ninguém de nós tem condições de julgar ninguém. Porque a gente não conhece o coração do outro. O coração do outro é uma terra onde ninguém de nós pisa. Ninguém de nós conhece. É uma terra que só Deus conhece. A gente não sabe como que foi a infância da pessoa, como que foi o passado dessa pessoa, o ambiente que ela foi criada, a educação que ela recebeu. Então, não podemos julgar. Deixar para Deus julgar. Só que não podemos nem julgar e nem condenar. Deixar que Deus julga, porque só Ele que conhece a pessoa. Não condenar. Isso também não significa que a gente tem que ficar passando a mão por cima da cabeça do eu, da pessoa, não. Temos que ter a caridade de corrigir. Por exemplo, o pai tem que corrigir o filho, o professor tem que corrigir o aluno. Isso não é julgar e nem condenar. Isso é educar. O que nós não podemos é confundir as coisas. Precisamos corrigir. É como diz Santo Agostinho, o que a gente nunca deve fazer é querer impor a verdade sem caridade. Não podemos sacrificar a verdade em nome da caridade. Porque a gente não pode chegar querendo corrigir aquele erro com falta de caridade com a pessoa. Porque aquela verdade possa ser vista de uma outra forma. Porque você corrigiu no momento errado, usou palavras ofensivas. Por isso temos que ter o amor e a caridade. Para que a caridade não seja sacrificada, não podemos querer agradar a pessoa, querer massagear o ego da pessoa.
Se é um erro, tem que levar a pessoa a entender que está errada. Está corrigindo para o seu bem. Porque nós precisamos odiar o pecado e amar o pecador. É isso que nós precisamos fazer. Porque se a pessoa está vivendo uma vida errada, está vivendo no pecado, é preciso que a gente tenha a caridade de mostrar a verdade para ela. E que você está fazendo isso para o bem dela. Porque a verdade é a lei de Cristo. É o que está no catecismo da Igreja Católica. Isso também nos faz lembrar que nós estamos aí vivendo o ano jubilar, o ano da esperança, de misericórdia. Também temos que levar as pessoas a viver as obras de misericórdia, que é corrigir o ignorante, corrigir aquele que está no pecado, que está no erro. E a igreja, ela fala das 7 obras de misericórdia, tanto corporal quanto espiritual. E as obras de misericórdia corporal é dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar os doentes, os presos. Essa é a caridade material e física. Mas a igreja fala também das obras espirituais. Quais são essas obras espirituais? É você perdoar aquele que te ofendeu? É você corrigir o erro daquele que está errado? Com carinho, é claro, com caridade, misericórdia, ensinar aquele que está no erro. E tem uma passagem muito bonita. Está no livro do profeta Daniel que fala assim: aquele que ensina os homens a verdade e a justiça brilharão como as estrelas no céu. Aquele que evangeliza, que ensina na catequese, com convicção, de acordo com aquilo que a igreja manda, vão brilhar como as estrelas do céu. E a palavra de Deus que nos diz isso. E aqui no Evangelho, Jesus vai terminar dizendo que com a mesma medida que nós medir os outros, também seremos medidos. E aqui, meus irmãos, nós vemos que todos nós somos miseráveis, muito miseráveis. Pedimos que Deus tenha compaixão de nós, da nossa miséria, do nosso nada que nós somos diante da grandeza de Deus. Só que aqui há uma grande defesa. Nós temos uma grande defesa e uma saída que é ter misericórdia uns dos outros. Assim como Deus tem misericórdia de nós. Esta é a nossa saída. São Paulo, ele nos fala lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz uma coisa muito bonita. Ele diz assim, no versículo 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os praguejeis. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram, e não se deixa levar pelo gosto das grandezas. Não pague ninguém com o mal, aplique em fazer o bem. Não vingue um dos outros, mas deixa agir a ira de Deus. Coloque bem atenção nisso, que a palavra de Deus que está nos dizendo. Deixa Deus julgar. Não é preciso que a gente faça justiça. É Deus quem vai fazer o julgamento. É Deus quem vai fazer justiça. Não é necessário que nós façamos. São Paulo termina dizendo, não deixeis vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Essa é a lógica de Deus. Essa é a boa nova do Evangelho. É o novo caminho para esse mundo. Porque se o mundo vivesse isso, nós não teria guerra. Não teria tanto sofrimento. Tem uma passagem muito bonita lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, no versículo 16, fala o profeta Elias que ele chegou diante de uma viúva, a viúva de Serepta. E essa viúva estava para morrer por causa que tinha uma seca muito grande naquela região, já não tinha nada mais para comer. E ela só tinha um pouquinho de farinha no pote e um pouquinho de óleo. E o profeta chegou e estava com fome e disse, faça um pãozinho para mim. Aquela pobre viúva disse para ele, eu já ia preparar esse pãozinho com esse resto de farinha e de azeite que tenho no pote. E depois eu e meu filho já estavam preparando para morrer,
porque nós não temos mais nada para comer. E o profeta disse para ela: faz um pãozinho e traz para mim. Aquela viúva pegou aquele último punhado de farinha que tinha e aquele óleo e preparou o pãozinho e levou para ele. Olha que coisa impressionante. Que bondade e misericórdia o coração dessa pobre viúva. Você que já leu essa passagem lá na primeira carta dos Reis, no capítulo 17, você conhece bem essa passagem. O que aconteceu depois? Deus fez um grande milagre naquela casa da pobre viúva. Não faltou farinha, não faltou azeite, até que voltasse a chover sobre aquela terra. Ou seja, Deus, ele recompensa a nossa misericórdia muito, muito e muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar. Aqui nós vemos como a misericórdia de Deus é maravilhosa, como Deus multiplica a sua misericórdia nas nossas vidas. Rezemos hoje pedindo ao Senhor que nos dê a graça de viver a misericórdia de Deus. Que sejamos misericordiosos uns para com os outros, perdoando para que sejamos perdoados. Não julgamos para não sermos julgados. Mas tenhamos a misericórdia e o amor de Deus em nossos corações. Porque uma das grandes virtudes de Deus é o amor e a misericórdia. Que o Senhor nos dê a graça dessa grande virtude do amor e da misericórdia. Te convido a pegar a palavra de Deus. O Evangelho está em São Lucas 6, de 36 a 38. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então preparando o nosso coração para bem acolher a palavra de Deus, o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não serão julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Dai-vos e será-vos dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será colocado em vosso colo. Porque com a mesma medida com que medir os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje fale em nosso coração para que nós já façamos um bom exame de consciência, para que eu possa olhar para dentro de mim mesma. Como que está o meu relacionamento com Deus? Como que está o meu relacionamento com o próximo? Porque esse é o convite que Jesus hoje faz para nós. A partir desse evangelho que nós acabamos de ouvir, será que aquilo que eu tenho exigido de Deus de bom para mim, eu também procuro fazer para o outro? Essa é a graça que hoje eu quero pedir para o Senhor nesse dia. Que eu seja misericordiosa comigo mesmo, para que eu possa também ter misericórdia com o meu próximo. Obrigado pela tua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado início de semana, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.